Oi, meus queridos, tudo bem? Aqui estou eu gravando esse vídeo pela quarta vez. Já não aguento mais. Ai, já tô quase decorando tudo aqui. De cor e salteado todas as piadas, inclusive. Então, peço desculpa pelo vídeo estar saindo só agora. Como eu mandei lá pro sistema acadêmico, eu vou colocar até sexta-feira todos os exercícios da aula 1, 2 e 3 pra gente fazer. Então treinem bastante, assistam esse vídeo, tirem dúvidas, o fórum tá lá aberto, todo dia eu vou entrar para ver as dúvidas que vocês postaram. E deixei meu WhatsApp também lá no recado para vocês. Podem entrar em contato comigo sem problema, só respeitando o bom senso, a cordialidade, sem memes, por favor. Sem videozinho de fake news. Então vamos lá. Queridos, a gente tinha falado nas aulas 1 e 2 sobre planejamento de pesquisa, então como definir problema, objetivo geral e objetivos específicos. E eu tinha prometido, vocês estavam ansiosos para falar sobre censo e amostragem. Então, quando eu faço censo, quando eu uso amostragem, por quê, como, onde, tipo o Globo Repórter, né? Então, vamos lá. O primeiro conceito que a gente tem que ter bem definido é o conceito de população. O que é população? População é o conjunto de elementos para os quais a minha pesquisa é válida. Então, se o meu problema de pesquisa for empresas do setor têxtil, a minha população são as empresas do setor têxtil. Daí eu tenho que definir onde, se é Brasil, Santa Catarina, região sul, ok? Pode ser até uma cidade como Blumenau. Então, como eu já deixei claro no exemplo, população não é só pessoas. Então, vamos tirar essa crença limitante. População se refere a qualquer coisa que eu queira, qualquer elemento que eu queira estudar. Então, pode ser empresa, pode ser família, pode ser pessoa, pode ser cachorro, pode ser gato, pode ser micro-organismos, qualquer coisa que eu esteja pesquisando, qualquer elemento é a minha população, ok? Então, quando eu falo de população, eu vou sempre medir alguma característica. Lembra que a gente falou na aula passada que pode ser uma característica numérica ou característica como, por exemplo, cor preferida, né? Então, pode ser tanto um dado quantitativo ou qualitativo. Então, quando eu estou falando dessas características para a população, eu estou me referindo, o nome disso é parâmetro. Então, o valor da característica para a população eu chamo de parâmetro. Parâmetro. Então, vamos dar um exemplo de eleição. Quando eu falo de eleição para presidente, quem é a minha população? Valendo. Minha população, eu continuo com as mesmas piadas até em home office. A população são todos os eleitores do país, de 16 até 65 anos. E a minha amostra é parte desses eleitores, é um pedaço desses eleitores. Mais pra frente a gente vai falar mais de amostra, tá? E quais são os parâmetros que me interessam? Os votos. Tem como eu saber o parâmetro votos antes da eleição? Não. Por quê? Porque o parâmetro voto eu só vou conhecer no dia da eleição. O que tem como eu conhecer antes é uma estimativa. Então, quando eu falo dos dados para a população, eu estou falando de parâmetro. Quando eu estou falando para amostra, eu estou falando de estimativa, tá certo? Então, como é que eu vou escolher essa população? A população eu já escolhi lá no objetivo. Como é que eu vou escolher a amostra? Através de inferência estatística. Inferência estatística, peraí que tá chegando. Oi pessoal, voltei, tudo bem? Já coloquei o Antônio para dormir, então a gente pode continuar a nossa conversa. A gente estava falando sobre a inferência estatística. E a inferência estatística nada mais é do que a gente usar as ferramentas estatísticas, as técnicas adequadamente. Então, a gente precisa conhecer as técnicas e utilizar adequadamente para que a gente tenha estimativas muito próximas aos parâmetros. Prof, o que é estimativa? Então, vamos lá para alguns conceitos importantes. 3 conceitos importantes que a gente precisa relembrar: censo, população e amostragem. Vamos começar por população. População são os elementos que eu quero pesquisar.
Censo é toda a população, então eu vou entrevistar todo mundo, questionar todo mundo, investigar todo mundo, dependendo da técnica que você vai usar. E a amostra é uma parte dessa população, certo? O que é a amostragem, então? A amostragem é o processo de seleção dessa amostra, ou seja, como que eu vou escolher essa amostra? Se eu vou fazer entrevista com 50 empresas, como eu escolhi 50 empresas? Como eu cheguei nesse número de 50? Tá? E como é que eu selecionei essas 50? Quem vai me dizer isso são as técnicas de amostragem. E por fim eu tenho o conceito de estimativa, que é aquela característica que eu estava procurando para a população, só que agora quando eu falo de amostra. Então quando eu falo de população, quando eu investigo todo mundo, eu tenho um parâmetro, e quando eu investigo uma amostra, então só uma parte da população, eu tenho uma estimativa, certo? Então, para a gente dar um exemplo e ficar fácil de entender a diferença de parâmetro e estimativa. O IBGE, ele trabalha com o valor de habitantes de cada município. E esse valor é importante para cada município ter acesso a dinheiro do governo federal. Quanto mais pessoas, mais dinheiro eles têm do governo federal, certo? Só que o IBGE não faz o censo todo ano, ele faz a cada 10 anos. Então, entre um censo e outro, ele trabalha com estimativa. A partir de dados que ele tem de Detran e de outras coisas, ele faz uma estimativa de quantas pessoas saíram e entraram em cada município. Então, a cada 10 anos, o IBGE faz o censo também para isso, para contar a população e saber exatamente o parâmetro de habitantes de cada município. Então, entre censos é uma estimativa e depois do censo é parâmetro, certo? Então, inclusive, o censo é importante para atualizar as estimativas. Então, para ver se estava muito longe, muito perto e recalibrar o jeito de calcular as estimativas para os anos seguintes. E por que eu decido utilizar censo ou amostragem, pessoal? Vamos usar o tico e o teco um pouquinho. Qual a importância de eu utilizar uma amostra? Por que eu não investigo todo mundo sempre? Primeira coisa que faz com que todo mundo haja ou não haja, dinheiro. Então, economia financeira, né? Economia de dinheiro. E por que isso acontece? Vamos pensar então de novo aqui no IBGE. Se todo ano ele for fazer um censo, não vai ter fim. E, em consequência disso, vai gastar bilhões de recursos todo ano. Não tem como isso se sustentar ao longo do tempo. Assim como a gente, quando a gente vai fazer pesquisa, por exemplo, eu investiguei na minha dissertação de mestrado a valoração de recursos naturais. Eu poderia ir em vários estados do país. Eu fui no Paraná. Por quê? Economia financeira, certo? Por quê? Porque era o estado em que tinha o que eu precisava mais próximo. Outra questão, tempo. Para o IBGE fazer o censo, ele demora às vezes mais de um ano para investigar todo mundo, certo? Então, assim como numa eleição de presidente, se a gente for fazer a pesquisa com mais gente, demora mais tempo, assim eu vou ter pesquisas menos atualizadas. Quando sair uma pesquisa, ela já pode estar caduca dependendo das informações que foram lançadas naquela semana ou naquele dia, tá? Então, as pesquisas hoje, se a gente for pensar, são lançadas quase a cada 2, 3 dias. Antigamente era uma vez no começo, uma no meio e uma no final da eleição. Então, hoje a gente tem essa agilidade de tempo para processar as informações, mas também porque a amostragem está mais seletiva. Terceiro, confiabilidade dos dados. Então, se eu usei todas as técnicas estatísticas direitinho, defini um erro amostral adequado para a minha população, então eu tenho dados bem confiáveis e eu posso usar essa estimativa para tomar decisões, achando que elas estão bem próximas do meu parâmetro. Então, vamos pensar num alvo de dados, né? Quanto mais técnicas estatísticas adequadas eu escolher,
mais próximo do alvo meu dardo vai cair. Então, mais próximo as estimativas vão estar do parâmetro. E por fim, a operacionalidade. Na operacionalidade, vou pensar de novo no censo. É bom porque esse exemplo do censo ele faz a gente refletir sobre a dificuldade que é de fazer um censo, né? Então, a operacionalidade, pensa você entrevistar 210 milhões de brasileiros, mais ou menos, os computadores que eu preciso ter, a quantidade de gente que eu preciso ter. Eu perco um pouco o controle dos entrevistadores, por mais que eu tenha uma pesquisa bem certinha que eles devem fazer, eu não tenho como ter total controle de onde eles estão, o que eles estão fazendo, por que a pessoa não respondeu, se a pessoa não quis atender, se a pessoa se escondeu. Então, quanto menor a minha amostra, ou quanto mais concisa, melhor a operacionalidade. Então, pensa você entrevistar 1000 pessoas e entrevistar 1 milhão de pessoas. A diferença de dados que você vai ter, de quantidade de dados e de qualidade também, né? Porque quanto mais gente você tem que entrevistar, talvez não consiga tantos dados quanto com 1000. Então, você consegue fazer perguntas às vezes mais aprofundadas, você consegue ter mais controle da pesquisa de como ela está sendo feita e você não precisa, talvez, de grandes processadores para processar toda essa informação. Então, vamos relembrar os 4 motivos de utilizar a amostragem: economia financeira, economia de tempo, a confiabilidade dos dados e a operacionalidade. Estou batendo nessa tecla desses 4 motivos, deve ter razão. Vocês têm que pensar na prova também, né? E quando que o uso da amostragem não é interessante, pessoal? Então, por que de vez em quando a gente faz censo e não amostragem? Primeiro, quando a minha população é pequena. Então, pensa, eu vou entrevistar 50 empresas. Essa é a minha população, 50 empresas. Se, quando eu for fazer o cálculo lá de acordo com o erro, vai dar praticamente isso que eu tenho que entrevistar. Então, se minha população é muito pequena, compensa eu ir em todo mundo. Quando eu tenho uma característica de fácil mensuração. Vamos lembrar do exemplo que eu dei em sala na primeira semana de aula, de pesquisar o peso das crianças em idade escolar? É uma característica muito fácil de mensurar. As crianças sobem na balança, tu anota os quilos e pronto. Então, como é uma característica de fácil mensuração, às vezes compensa fazer um censo e não uma amostragem. E quando eu tenho necessidade de alta precisão, então a gente vai aí também para o exemplo do censo do IBGE com relação à quantidade de habitantes. A cada 10 anos eles precisam ter precisão de quantos habitantes tem no país para tomar as melhores decisões de política pública, para ajustar as estimativas populacionais e para que os estados e municípios recebam o dinheiro do governo federal mais adequadamente com o tamanho de sua população, para redistribuir melhor o dinheiro que vai para a federação, certo? Então, vamos voltar nesses 3 fatores. Quando o uso da amostragem não é interessante, quando minha população é pequena, quando minha característica é de fácil mensuração e quando eu tenho necessidade de alta precisão. Por onde eu começo? Pelo plano. Quando a gente fala de estatística, tudo é planejamento, né? Então, um plano de amostragem, eu tenho que ter definido já meus objetivos, qual a população que eu quero pesquisar e quais os parâmetros que eu quero que sejam estimados. Tendo esses 3 fatores, e se vocês lembram da aula 1 e 2 certinho, a gente já definiu problemas, objetivo geral e objetivos específicos, certo? Então, se vocês definiram isso certinho, então a gente já tem esse plano de amostragem quase pronto. Então, aqui eu peguei um exemplo de TCC da faculdade e o artigo diz que o problema de pesquisa é como se dá o comportamento dos custos dos produtos de uma padaria, confeitaria, de um supermercado de médio porte na Grande Florianópolis. Então, ele quer saber os custos de produtos de uma padaria, confeitaria em supermercados de médio porte. Então, qual é a minha população? São os supermercados de médio porte da Grande Florianópolis que tem padaria ou confeitaria. Quais são os parâmetros que vai pesquisar?
custo direto, indireto, fixos e variáveis. A população deve ser pequena, é uma característica de fácil mensuração, então nesse caso a gente recomenda um censo, né? A gente tem vários tipos de amostragem, tá? Tem a amostragem probabilística e a amostragem aleatória simples, que é a mais utilizada, tá? A probabilística tem o seu lugar, na próxima aula eu vou falar a respeito dela, mas a gente usa mais a amostragem aleatória simples, tá, meus queridos? É um tipo que consiste em selecionar a amostra através de sorteio e sem restrição. Então, lembrando do bingo, não sei a avó de vocês, mas a minha é viciada em bingo, sempre me levava junto. No bingo a gente tem números de 1 a 75. E você roda a roletinha e sorteia uma bola. Isso é um sorteio sem restrição, inclusive vocês podem utilizar essa técnica para fazer um sorteio quando uma população é menor. Quando a população é maior, existem outras ferramentas, inclusive eletrônicas, né, para fazer isso. A aula que vem a gente vai ver melhor as técnicas de sorteio, certo? E como eu decido qual é o tamanho? Então, definir que a amostragem aleatória simples é um sorteio, ponto e fato. Só vou sortear e pronto. Mas quantas pedrinhas, quantas empresas, quantas pessoas eu tenho que entrevistar? Para isso eu uso uma amostragem aleatória simples e a fórmula eu vou passar para vocês aqui nesse meu super quadro. Então, para a gente escolher um tamanho de uma amostra aleatória simples, a primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar o erro que a gente tolera. Então, a gente chama de E0, que é o erro tolerável, tá? O erro amostral, ele vai ser a diferença que eu aceito entre a minha estimativa e o meu parâmetro. Vamos olhar para o exemplo do alvo de novo? Então, eu tenho aqui meu alvo, aqui está o meu parâmetro. O meu erro amostral vai me dizer quão longe eu aceito ficar do meu ponto principal, do meu parâmetro. Tá? Então, quanto maior o erro, mais longe do parâmetro eu fico. Certo? Acho que assim ficou bem fácil de entender, né? Então, normalmente a gente trabalha com 95% de probabilidade e nas pesquisas eleitorais o erro é de 2%. Então, a gente vê frequentemente o William Bonner falando 2% para mais, 2% para menos, né? E isso se dá pelo fato de que eu aceito. Vamos considerar que o candidato A deu na pesquisa que está com 50% de chance de ser eleito, certo? Então, se ele tem 50% de chance de ser eleito, vai para 52 ou 48. Então, a gente espera que no dia da eleição ele fique no máximo com 52, no mínimo com 48% dos votos. Mas, professor, isso às vezes não acontece, realmente, isso às vezes não acontece. E por quê? Porque eu estou trabalhando com 95% de probabilidade, ou seja, se eu repetir o experimento 100 vezes, 95 vezes vai ficar entre 48 e 52, mas tem 5 vezes que pode ficar abaixo ou acima desse valor. Outro fator importante que a gente deve levar em conta é que o momento da pesquisa é uma fotografia. Então, ele fotografa aquele momento, aquelas pessoas naqueles lugares em que foi pesquisado, certo? Então, eu posso ter notícias nesse meio do caminho, informações que aconteceram, fatos que aconteceram entre a última pesquisa e a eleição que mudaram a perspectiva do eleitor. E por isso eles estão votando diferente, certo? E como que a gente calcula? Tem a fórmula mais aceita é a seguinte. N0 igual a 1 sobre erro ao padrão ao quadrado.
Então, essa é a fórmula para quando eu não conheço o tamanho da minha população ou quando a minha população é muito grande. Então, eu vou ter N0, que é o tamanho amostral no momento zero, igual a 1 sobre o erro amostral ao quadrado. Tá? O erro amostral, normalmente a gente trabalha em percentual, como eu mostrei para vocês, 2%, 3%, 4%, até 5%. E para calcular, a gente tem que transformar em decimal, então é só dividir por 100. Tá? Então, se for 2%, 2 dividido por 100, 0,02. E depois você usa a fórmula, tá? Mas, em algumas vezes, a gente sabe o tamanho da população e ela não é tão grande, então a gente tem que fazer um ajuste, que é esta fórmula aqui. N igual N maiúsculo, que é o tamanho da população, vezes N0, que é esse valor que eu achei aqui, dividido por N maiúsculo mais N0. Tamanho da população mais o N que eu achei aqui, certo? Eu trouxe um exemplo para a gente praticar. Então, planeja-se um levantamento por amostragem para avaliar diversas características da população das N200 famílias. Então, eu sei que o tamanho da minha população é 200 moradoras de um bairro. Os principais parâmetros são percentagens, então características de fácil mensuração. Qual deve ser o tamanho mínimo de uma amostra aleatória simples para que possamos admitir com 95% de probabilidade que os erros amostrais não ultrapassem 4%? Então, 0,04. Então, eu vou aplicar primeiro nessa fórmula. Esse N0 igual a 1 sobre 0,04 ao quadrado. Isso vai dar N0 igual a 625 famílias. Certo? Não são batatas, não são cenouras, são famílias. Eu tenho 625 famílias para pesquisar? Não, o tamanho da minha população é de 200, então eu tenho que fazer o ajuste. Para isso eu vou para aquela fórmula. N igual a 200 vezes 625 sobre 200 mais 625. Então, meu N vai ser 125.000 sobre 825. Então, meu N vai ser 152 famílias. Então, pessoal, quem estiver fazendo a conta junto comigo vai perceber que vai dar 151,51 famílias. A gente arredonda sempre para mais, tá? Quando é a amostragem. Então, vamos pensar um pouquinho. Eu tenho que entrevistar 152 famílias para ter um erro de 4%. Qual é o tamanho da minha população? 200. Então, compensa eu fazer uma amostragem ou compensa eu fazer um censo? Como a minha característica é de fácil mensuração, as minhas famílias estão localizadas todas no mesmo lugar, que é um bairro, a minha população é pequena e a minha amostra é grande em relação à população, meu erro de 4%, então aqui neste caso compensa um censo, certo, meus queridos? Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido, que eu possa ter ajudado vocês. Próxima aula a gente vai falar de técnicas de amostragem. Eu vou mostrar para vocês como que a gente seleciona a amostra dentro da população, tá certo? Obrigada, participem do fórum, mandem dúvidas no meu WhatsApp, estou à disposição de vocês. Beijo!